aí, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com o entrevistado Edgar Jorge, né? Acredito que muitos de vocês já o conhecem da sua atuação política aqui da cidade de Amparo, Certo. de modo que é uma honra e um grande prazer estar aqui ao lado do senhor. Eu agradeço, Douglas. O prazer é meu e estou à disposição. Sim, e assim, e sem mais delongas, eu começo a nossa entrevista perguntando a ele: Edgar, quem é o Edgar Jorge? O seu nome é curtinho assim mesmo? Fale um pouquinho de você, da sua origem. Diga-nos sobre a sua trajetória até aqui, por favor. Bom, o Edgar Jorge é um amparense nato, né? Sou casado com a dona Fátima há 46 anos. Tenho dois filhos, o Carlos Henrique e o Carlos Alexandre, uma netinha, a Maria Alice. Sou um apaixonado por Amparo e mantenho as minhas raízes aqui, mesmo tendo saído daqui para trabalhar, para viver fora e para estudar, mas eu sempre mantive minhas raízes aqui nessa cidade que eu gosto muito. Sim, e assim, me diga um pouquinho sobre a sua origem, sobre a sua trajetória até aqui. Ok, eu estudei nas escolas públicas aqui de Amparo, no Luiz Leite, no Coriolano, depois eu fui fazer a faculdade em Campinas, depois eu trabalhei um pouco em Campinas, depois eu fui para São Paulo, fiquei muitos anos em São Paulo, trabalhando em grandes empresas, e foi assim que eu fui me formando, me construindo uma carreira profissional bastante vitoriosa, que a gente vai conseguir falar dela ao longo da entrevista. Ao longo Tá da bom? entrevista. E assim, Edgar, você viveu muitos anos fora de Amparo, trabalhando para grandes empresas, como você disse, inclusive multinacionais. Por favor, fale-nos um pouco sobre a sua trajetória profissional. Ok. Eu comecei a trabalhar desde bem cedo aqui em Amparo, como almoxarife numa oficina de autoelétrica, depois trabalhando na tecelagem do meu tio. Quando eu mudei para Campinas para estudar administração, eu trabalhei quase como um office boy na associação comercial, depois escriturário, na White Martins, depois eu fiz estágio na IBM, fiz estágio na Champion Celulose, depois eu fui para São Paulo trabalhar, onde fiquei 19 anos no Unibanco, lá eu fiz uma carreira muito forte, crescendo, me tornei um alto executivo do banco, e depois fui para outro banco como diretor, e, enfim, eu tenho uma vida profissional assim bastante rica. Eu me tornei depois consultor de empresas em gestão, prestando serviços para grandes bancos, grandes empresas, tipo Visa, tipo a Claro, em bancos como o Santander, que depois eu me tornei também diretor do Banco Santander. E um período eu estive de volta para Amparo, onde eu tive restaurante, bar, e fui também secretário de Finanças de Amparo. Então, minha trajetória é cheia de experiências e eu me aposentei já faz mais de uma década. Eu tive 40 e poucos anos de contribuição, quer dizer, me aposentei por tempo de serviço, então tenho uma experiência bastante diferenciada, rica e bem-sucedida, graças a Deus. Sim. E assim, aproveitando o gancho, Edgar, você vê similaridades possíveis entre a forma de administrar uma empresa privada e uma instituição pública ou um governo municipal, por exemplo? Sim, há muita similaridade. As únicas diferenças é que o gestor público ele pode mudar a cada 4 anos, né? E também os servidores eles normalmente têm estabilidade, né, de emprego. Mas na visão da administração
A similaridade é muito evidente, porque, aliás, o setor público carece mais de modernas técnicas, modernas tecnologias, novos processos. Então, o poder público hoje está carente de modernidade, que essa modernidade está presente na maioria das empresas privadas. E por uma questão de falta de experiência dos políticos, que são mais políticos do que gestores, o serviço público não se desenvolve com a mesma facilidade, com a mesma qualidade do setor privado brasileiro, né? Sim, e assim, o que que ajuda e o que que atrapalha, num caso e no outro? Então, o que ajuda o que ajudaria, vamos dizer assim, para se implementar uma boa gestão igual à privada no setor público é que o setor público é carente dessas metodologias, métodos e práticas que estão, como a qualidade, como processos modernos, como Six Sigma e várias outras técnicas que existem nas empresas privadas. E o que pode atrapalhar é o fato do gestor realmente ser substituído a cada 4 anos, que acaba o mandato dele, e os servidores também ter a diferença de compromisso com as mudanças, porque eles são estáveis e nem sempre dá tempo das pessoas assimilarem essas práticas, aí vai trocar o gestor, aí muda tudo de novo. Então, essas são dificuldades assim mais evidentes entre a vida privada e a gestão pública. Sim. E pelo que eu entendi, mesmo trabalhando fora de Amparo, por muitos anos, você sempre se manteve ligado à sua cidade? Sim, sim. Eu, por exemplo, moro nesta casa aqui há 46 anos, né? Ah, eu casei, me mudei, trabalhei fora, mas eu sempre mantive o vínculo com a cidade. Meus pais estavam aqui, meus irmãos, minha família, né? E depois eu trouxe, eu me mudei para Amparo de volta, quando meus filhos já estavam com 3, 4, 5 anos, para que eles viessem estudar aqui e ter uma infância um pouco mais folgada, mais livre do que eles poderiam ter em São Paulo. Então, eles vieram para cá, estudaram nas escolinhas públicas, fizeram o ginásio aqui, e só depois, quando foram para a faculdade, que eles puderam sair, e novamente, eu voltei para a minha vida nas grandes cidades. Sim. E me diga, Edgar, qual é o segredo para ter sucesso profissional? É um pouco de sorte, um pouco de dedicação e muito de foco, né? E eu adicionaria também você procurar fazer aquilo que mais está coerente com a sua formação e com a sua vontade de ser. Eu sempre quis ser um profissional que tivesse uma visão ampla das coisas, sem ser muito especialista em alguma coisa específica. Então, eu sempre tive uma visão bastante ampla da administração para eu poder usar todas as ferramentas que pudessem existir naqueles momentos, métodos, processos, tecnologia, telecomunicações, práticas de pessoal, né, de recursos humanos, engenharia de ambientes, enfim, a gente ia sempre conduzir projetos onde toda essa multiplicidade de assuntos estava presente. E se eu fosse um especialista só numa determinada coisa, eu não teria tido as oportunidades que eu tive de ser o grande aglutinador de projetos complexos e multidisciplinares, porque tratavam de várias questões simultaneamente. Sim. E Edgar, você acha que a educação que temos atualmente no Brasil é boa? Não, eu não acho não. Eu acho que a educação ela é não tão boa quanto era na minha época de criança. Eu, por exemplo, aprendi a falar inglês no ginásio. E eu viajei, tive a oportunidade de viajar para o exterior usando o inglês que eu tinha aprendido. Eu era um bom aluno de inglês, porque eu gostava
da matéria. E eu estudei em escolas públicas. E quem estudava em escolas particulares na minha época era quem não conseguia acompanhar a dificuldade da escola pública. Hoje está invertido. A escola pública está mais fraca, né, em termos de domínios, de técnicas e metodologias de ensino do que estão as escolas particulares, né, que investem mais em desenvolver as metodologias de ensino. E as escolas públicas, por descuido, por descaso dos governantes, desde o federal, estadual até municipais, elas sofrem realmente com falta de infraestrutura, com má remuneração dos professores, né, com desrespeito à dificuldade de ensinar, de lotar demais as classes escolares. Enfim, há muito prejuízo hoje à qualidade da educação, né, por conta dos gestores públicos não serem tão atentos como antigamente eram os antigos prefeitos, governadores e presidentes, do que são agora. Para a gente ter uma ideia de como que se mudou daqui em diante, né? De como era antes e de como é agora, né? Sim, mudou bastante, mudou para pior, infelizmente. Sim, e qual você acha que seria uma resolução para que o ensino melhorasse, para que as escolas, né? A resolução seria a gente ter, vamos dizer, gestores que se preocupassem muito mais com os conteúdos do que com as aparências, né? Porque você vê que o que faz o cidadão aprender mais, a criança aprender mais, é o cuidado que o professor tem para cuidar individualmente de cada criança, de fazer a atenção detalhada para cada criança. Isso requer que os professores hoje não sejam pressionados por fazerem resultados imediatos. Hoje, os professores não podem avaliar os alunos e não podem reprovar os alunos. Existe aquele processo de você fazer a aprovação automática, quer dizer, a criança ela faz uma prova de avaliação e mesmo que ela não tenha condição, que ela não consiga reconhecer a letra, o número, ela é aprovada para o estágio seguinte. Antigamente não, as crianças repetiam 2, 3, 4, 5 anos até que elas estivessem capacitadas a seguir adiante, né? Através observando o currículo escolar. Hoje em dia as coisas estão muito facilitadas. Hoje é uma fábrica de diplomas, não é uma construção da educação atenta para cada necessidade dos alunos e tal. É bem diferente, infelizmente. E assim, Edgar, você fala com paixão sobre a educação e fica óbvia a sua desilusão com a forma como a educação está sendo tratada no Brasil. Será que é por isso que você resolveu se tornar político e concorrer 2 vezes na eleição para prefeito e agora será candidato a vereador por Amparo? Olha, se não é o único motivo, é um dos grandes motivos. O que eu sempre vi a política um pouco à distância, como a maioria dos brasileiros vê, mas eu sempre acompanhei. E quando eu me aposentei, eu comecei a ter mais tempo para estudar e acompanhar as coisas com mais detalhe. Eu falei, poxa, a gente podia tentar fazer alguma coisa ao invés de ficar só reclamando e apontando, criticando as pessoas. Então, essa foi uma das principais razões. Quer dizer, de que maneira eu poderia contribuir para melhorar a cidade como um todo. E com a prática que eu tinha de gestão e bastante experiência que eu tive nas múltiplas empresas que eu trabalhei, eu achava que eu pudesse ajudar. Não deu certo, mas isso não é um problema. As pessoas que escolhem. E agora eu estou vou
sou pré-candidato a vereador, novamente tentando participar de uma forma ativa para tentar melhorar a cidade, a educação. Por exemplo, a gente não está vendo uh, uma coerência, quer dizer, a gente não está vendo com que os vereadores estejam realmente atentos às questões muito importantes da cidade, né? Então, eu acho que eu e outros candidatos que estão se colocando, ou pré-candidatos, teremos que tentar fazer alguma coisa para ajudar dentro da nossa esfera de atuação. Claro que os prefeitos é que têm a responsabilidade, e a gente tem uma responsabilidade de cobrar os prefeitos para que sejam mais eficazes, mais efetivos nessas ações. Sim, porque justamente eu entendo o seu ponto de vista, porque realmente às vezes a gente vê a situação que às vezes o município se encontra, e aí às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou me candidatar para vereador ou para prefeito, para ver se eu consigo melhorar, para ver se eu consigo surgir novas ideias, né, para que seja discutido em Câmara, seja Exatamente feito, isso. levado para o Poder Executivo. Levar um outro olhar, né? Um olhar mais crítico, mais experiente, e fazer algumas provocações, né? Aquelas provocações no bom sentido, né? Pensa aqui, olha ali, veja se por ali não é bom, se não dá para melhorar aquilo ali, entendeu? Sim. Basicamente é essa a minha intenção. E assim, você acha que a política é a solução para as necessidades do Brasil? Claro, é o único caminho. Se não for através da política, alguém vai querer ser ditador, ou ditador de esquerda ou ditador de direita, mas se a política, se a boa política não for usada, não for aplicada através de argumentos consistentes e através de práticas éticas, de preocupação com o bem-estar social, né, da população, isso vai, daqui a pouco, descamba para uma luta entre o lado esquerdo e o lado direito, e no meio vai ficar o povo sendo vítima de um lado e do outro e sem ter a solução dos seus problemas. Então, a política, a boa política, que é a política de fazer pontes, de construir pontes entre as necessidades e as soluções, né? Ela precisa entrar em campo o quanto antes para evitar que a situação entre Patamar. num patamar assim de não ter mais retorno possível. Aí vai para uma guerra, alguma coisa, uma guerra no sentido figurado, né? Vai para uma briga que não vai mais, ninguém vai mais se entender nunca mais, né? E nunca mais vai ter uma solução para resolver o problema. Exatamente. E assim, você ainda acredita nisso, mesmo quando todo mundo fala mal da política e dos políticos? Sim, porque falar mal da política e dos políticos é o esporte favorito da ignorância, porque a política não é ruim. Quem é ruim são as pessoas que entram na política para se usufruírem dela. Em vez de trabalharem a favor do povo, elas querem trabalhar em seu próprio favor. E aí dizem, os políticos são canalhas. Não, quem é canalha é a pessoa. A política, ela precisa de pessoas boas, de bons cidadãos, para fazer uma política boa. Então, eu sou um otimista. Eu sou uma pessoa do bem. Eu não vou fazer uma política de proveito próprio. Eu vou trabalhar em prol daquilo que eu acredito, do bem-estar social, do bem-estar da população. Sim. E assim, mais do que bons políticos, o Brasil precisa de bons eleitores. Essa é a sua frase, é muito forte. Explica melhor o que ela significa e por que você vive repetindo essa fala. Eu falo isso exatamente para contrapor aquela questão que os políticos são todos ruins. Gente, está cheio de gente boa querendo ser político, tem gente boa se candidatando e o eleitor vota
No camarada, aquele é o mais esperto, aquele lá é o cara que não é legal, o cara que não é boa gente. E quem está votando, quem põe essa pessoa lá é o eleitor. Então, quando o eleitor se convencer de que ele precisa ser mais coerente com o seu voto, ele precisa escolher bons candidatos. Porque na eleição você tem bons candidatos e não bons candidatos. Quando você escolhe os bons candidatos, a política vai melhorar. É assim. Então a gente precisa de bons eleitores, porque bons candidatos existem. Você entende? Compreendo. Então, é essa a questão. É mais do que bons candidatos, a gente precisa ter bons eleitores. O bom eleitor identifica o bom candidato, vota nele. Ah, eu não vou votar no cara que é o melhor porque ele vai perder. Ué, então você vai votar no cara pior porque ele tem chance de ganhar, e aí você tem um candidato pior governando você, fazendo as coisas para você, e você fala, os políticos são ruins. Sim. Entendeu? É por aí que eu falo. Ou seja, quem faz a política é você mesmo, né? Quem faz a política é o eleitor. Sim. Né? Essa é a teoria que está por trás dessa frase. E assim, Edgar, o que você tem a dizer sobre a participação feminina na política? Eu acho que está faltando a participação feminina na política. A mulher tem sempre um olhar bem mais, é, bem mais humano, humanizado, carinhoso, e, ao mesmo tempo, a mulher é mais assertiva, a mulher ela age mais com a intuição dela, ela não tem muita falsidade, como os homens aprendem a disfarçar os seus sentimentos, a criar umas personas diferentes daqueles são. As mulheres são mais diretas, são mais honestas no seu jeito de ser, mas elas ainda não ingressaram na política como deveriam, como precisam entrar na política. Eu, agora, tentando ajudar o partido a encontrar candidatos a vereadores, estive procurando por mulheres e é muito difícil você encontrar uma mulher que resolva, que aceite entrar. Mas elas estão se dando bem em todos os campos, na medicina, na indústria, no comércio, no empreendedorismo, mas eu acho que a política ainda falta maior participação. Elas estão presentes, mas ainda não na intensidade que precisaria ser. Sim, estão em minorias, né? Minoria, sim. E assim, você acha que as mulheres estão sendo apropriando devidamente do seu espaço nas áreas de comando da sociedade brasileira? Sim, como eu falei, à exceção da política, elas estão se pontuando bastante bem no empreendedorismo, em todas as outras atividades relevantes da sociedade. Tem bastante mulher na política, a gente vê na televisão que existem algumas, mas quando você faz a contagem, a quantidade de mulheres versus a quantidade de homens, elas representam 5, 6, 7% em relação ao total. Então, elas são poucas ainda. Mas não há dúvida de que elas têm competência e têm todas as condições de assumir maior expressão em todas as áreas onde elas se envolverem. E assim, há uma coisa que eu sempre fico curioso sobre a política, Edgar. O que você acha dos programas sociais que protegem as minorias? Eles oferecem recursos para sua subsistência, estudo, emprego, etc. Eu sou favorável a que, porque são programas que abrem oportunidades para que as pessoas com poucos recursos possam frequentar uma faculdade, por exemplo, ou famílias que não tenham renda, elas possam, através de programas como o Bolsa Família, por exemplo, Bolsa Gás e outras contribuições governamentais para a renda das pessoas, possam dar a ela a condição de manter as suas famílias. Isso tá vinculado a que as famílias
vacinem suas crianças, que tenham as crianças matriculadas em escolas, enfim, tem algumas obrigações, né, envolvidas nisso. Eu sou a favor, mas eu sou ainda mais favorável a que os governos criem portas de saída dessas pessoas para a sua autonomia, a sua autossuficiência. Porque uma coisa é você facilitar que as pessoas entrem, ingressem nesses programas e fiquem vivendo desses benefícios. Mas o ideal é que elas entrem, vivam desses benefícios até encontrarem condições de viverem por sua própria conta e não precisarem mais do Estado para viverem. Você compreende? Assim elas criam, é como se a gente musculasse, aí eu estou forte, eu vou trabalhar, vou viver, vou manter a minha vida, a minha família, aí eu não preciso mais do programa do governo, aí o governo pode botar outras pessoas no lugar daquelas que saíram. Tá? Então, para isso, os governos precisam criar programas de emprego e renda que absorvam essas pessoas, né? Na, 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 e permita que elas possam sair desse casulo dos programas sociais. Principalmente aquelas pessoas com deficiência também, né? É tudo, né? Você tem algumas cotas que são necessárias, né? Para que as pessoas tenham oportunidades pelo menos parecidas e não tantas dificuldades para competir no mercado, que o mercado é mais complicado. Por exemplo, você não vê hoje em empresas pessoas com deficiência para trabalhar têm dificuldade. As empresas não estão preparadas para receber cadeirantes, porque tem escadas, tem lugares perigosos. Você não vê empregos na quantidade e em condição suficiente para isso. E também para essas pessoas poderem estudar. As faculdades são caras e essas pessoas não trabalhando. Então, essas cotas, esses financiamentos todos ajudam essas pessoas a serem incluídas na sociedade. Entendeu? Sim. E Edgar, você me disse em off que está escrevendo um livro de crônicas. Fale um pouco sobre ele. Então, Douglas, eu não sei se você deu uma olhada no meu perfil do Facebook. Dentro dele tem muitas coisas de política, mas tem também bastante crônicas minhas. Então, eu tenho o meu perfil já há 12, 13 anos, e eu sempre venho escrevendo artigos, crônicas e textos sobre diversos assuntos. E eu resolvi, estimulado por amigos, né, a fazer uma coletânea de tudo isso que eu venho publicando há tantos anos, e eu juntei tudo num livro chamado Partes de Mim. Quer dizer, esses textos são eu, né, me manifestando desde anos atrás, e apesar de eu ter mudado com o passar do tempo, isso é sinal do meu progresso, da minha evolução, né? Sim. Como pessoa e aprendendo coisas novas, então vou escrevendo e tal. Então eu juntei tudo isso num livro chamado Partes de Mim, tem lá 124 crônicas, né? Já passou por uma revisão de 4 pessoas, aí, 4 amigos meus ligados à cultura, que avaliaram, e agora eu estou pronto para ir buscar a impressão desses livros e talvez no começo do segundo semestre eu faço o lançamento oficial desse livro. E estou escrevendo também um outro livro que já é um romance que mistura política com sobrenatural, com alienígenas. É o que a gente chama de Ficção. uma ficção, né? Uma realidade com ficção, assim, uma mistura meio maluca aí, mas eu acho que está ficando interessante. Esse vai mais para o final do ano. O nome dele é Varandas. E é muito bacana, achei bastante curioso esse livro de crônicas. É, sim, ele tem. Eu até acabei entrando para fazer
poesias até, que eu nunca havia feito, andei inventando, escrevendo algumas poesias, e ele, que são inéditas, que eu nunca publiquei poesia no meu perfil, né? E elas vão estar presentes aí, distribuídas no meio do texto aí. E assim, Edgar, nós estamos, né, chegando do final da nossa entrevista. E você acha que ficou algum assunto para trás que eu não tenha perguntado e você queira estar falando a respeito? Não, Douglas, eu acho que nós cobrimos tudo, pelo menos eu me senti À bem à vontade. vontade para falar das perguntas que você fez, então eu acho que para mim eu estou satisfeito, sim. Sim, bom, Edgar, agora é hora de encerrarmos essa nossa conversa, né? O tempo passou muito rápido Passou rápido, sim. e a gente nem percebeu, né? É verdade, é verdade. E assim, disponha do nosso microfone e desse espaço democrático para deixar sua mensagem às pessoas que nos assistem. Douglas, eu primeiro agradecer a você, né, ao seu pai Marcelo, que está te acompanhando aqui, né, nessa entrevista. Estou muito feliz, você é um jovem, me parece estar ingressando aí numa vida de exposição pessoal, né, como um youtuber, né? Faça isso sempre com muito cuidado, com muito respeito ao seu público, que eu sei que você já tem. Eu quero te agradecer, então, pela oportunidade e deixar uma mensagem de otimismo para as pessoas que nos assistem e de confiança, que a gente precisa, não importa a idade, não importa o que é a sua profissão ou não, para a gente olhar para a política, olhar para a sociedade com um olhar um pouco mais Amplo. amplo e com mais carinho, ao invés da gente simplesmente achar que tudo está errado, que não vai dar nada certo. Então, para a gente ter um pouco mais de boa vontade e, de preferência, para que as pessoas comecem a agir para melhorar a sociedade, em vez de torcer para a coisa não ir bem, né? Eu sou um eterno otimista. Eu sei que a maioria das pessoas é assim, mas as pessoas parecem estar cansadas. Eu acho que a gente não pode cansar, a gente não tem o direito de parar de querer que a vida melhore e que o mundo e o Brasil melhore e a nossa cidade também. Sim, porque a política, na verdade, ela vem se crescendo, ela vem se mostrando cada vez mais, e os políticos não podem parar, né, em relação aos seus trabalhos, né? Exatamente, eu acho que cabe à sociedade como um todo e aos políticos que vão representar as parcelas da sociedade fazerem o seu trabalho com dignidade, com ética, com responsabilidade e respeito aos cidadãos, que afinal é por eles e é para eles que a gente precisa enfrentar as dificuldades. Sim. Bom, pessoal, eu entrevistei o Edgar Jorge, né, um cidadão politizado e completamente envolvido, né, com as causas relevantes da sociedade. Eu agradeço a sua audiência. Em breve eu retorno com mais uma nova produtiva entrevista para vocês, certo? E você gostaria de deixar algum salve para alguém ou não? Não, para todos os amigos, amigas, um abraço, um beijo para minha esposa querida e está tudo bem. Muito obrigado a todos. Bom, Edgar Jorge, muito obrigado, viu, pela sua atenção. Né, eu agradeço imensamente novamente por você estar cedendo essa entrevista para o meu canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus.